Fala pessoal, aqui ó, pluguem o seu, que eu já pluguei aqui no meu ao vivo. Bem-vindos, Deus abençoe sua vida, de onde você está, muito bem-vindo mesmo, muito bem-vinda. Estamos mais uma vez, JA, oitava, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, terra, endereço completo, né, para você, quiser visitar a gente. Estamos ainda nesse esquema das lives. Não voltamos ainda os cultos de JA. Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração. Se você quiser já se preparar, vou ler uns versículos em Gênesis hoje. Vou usar Abraão também, mais uma vez, sábado falamos sobre ele. E hoje também falaremos sobre Abraão. Tá bem? Comigo aqui a Luciana, o Feroli e The Fixos. The Fixos. Obrigado, Senhor, por esse sábado. Nossa expectativa é que haja uma bênção do Senhor para nós aqui nesse momento, para cada um, seja onde estiverem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sem mais delongas, fixou. Tu
Obrigado, pessoal. Temos aí a saideira, né? Depois. Você que tem acompanhado a gente aqui nessas lives, nesse tempo a gente tem feito mais uma reflexão. É um tempo rápido, não chega a ser uma exposição bíblica, mas é uma reflexão sobre a caminhada de alguns personagens. Falamos no sábado passado sobre Abraão e a promessa de Deus de dar um filho, de fazê-lo pai de muitas nações, e capítulo 15 de Gênesis, e falamos sobre aquela questão de contar estrelas, né? Nessa fase da vida de Abraão, que eu vou falar hoje aqui, uma reflexão com você, ele ainda estava nesse tempo de contar estrelas. Logo em seguida é que nasce Isaac, o filho da promessa. Agora ele está na terra de Gerar, com a sua turma, com o seu povo, ainda como um nômade, caminhando para lá e para cá. E mais uma vez acontece um episódio que já havia acontecido lá no capítulo 12 ainda, no começo da história de Abraão, quando ele esteve no Egito. A história se repete aqui agora. Sara é levada para o palácio do rei. E nesse caso aqui, capítulo 20 de Gênesis, diz assim: partindo Abraão dali, na terra do Negueb, habitou em Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã, disse Sara, né? Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração, na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Bom, quero primeiro falar um pouquinho a respeito do reino de Deus, da maravilha que é o reino de Deus. Não sei se você já refletiu sobre essa questão do reino de Deus, que perpassa toda a palavra de Deus, né, desde o Antigo Testamento, mas com muito mais clareza no Novo Testamento é falado a respeito do reino de Deus. Então, fazer parte desse reino é algo inominável. Não dá para a gente descrever esse presente, nem valorar, nem mensurar esse presente. Jesus, quando esteve entre nós, disse que o reino de Deus está próximo, disse que já chegou até nós, disse que pertence a nós, disse que está no nosso meio, mas também disse que está ao mesmo tempo dentro de nós. Disse ainda que pertencer a este reino, entrar no reino de Deus, é o melhor dos acontecimentos que alguém pode experimentar em toda a sua existência. Este é um mistério, né? Como que alguém entra no reino de Deus, como que alguém pertence ao reino de Deus, como que o reino de Deus está dentro de uma pessoa, mas é uma realidade, um mistério, mas uma realidade, aliás, uma fantástica realidade. Quem pertence ao reino de Deus precisa entender algumas coisas para não sofrer desnecessariamente, desgraçadamente. Por quê? Porque o reino de Deus é diferente dos reinos da terra. Só queria mencionar algumas coisas para que você possa considerar essa diferença. No reino de Deus, o mais forte nem sempre é o de compleição física mais avantajada, assim como Mateus, né? Feroli, grandão, fortão. Eu estou sendo bondoso dizendo que ele está fortão. Aliás, no reino de Deus, normalmente é o contrário, não é mesmo? No reino de Deus, os mais fortes não confiam em sua força física e nem fazem caso dela como a sua garantia, a sua segurança, porque reconhecem que sua força está no Senhor e vem do Senhor. No reino de Deus, os valores não podem ser contabilizados por calculadoras. Por isso, os cidadãos desse reino fixam seus olhos,
Diferente de fixos, né? É diferente, outra palavra. Fixam seus olhos nos valores de cima, nos valores de Deus, nos valores do céu. Mais ou menos o que está descrito em Colossenses capítulo 3, quando Paulo pergunta, vocês estão em Cristo? Olha que legal, então pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. No reino de Deus, o conhecimento não tem valor se não estiver acompanhado pela sabedoria, atrelado à sabedoria. Todo cidadão deste reino deve entender que o conhecimento divorciado de sabedoria nunca estará completo, por mais elevado que seja tal conhecimento. No reino de Deus, os fracos, os marginalizados, os feridos de alma, os desprezados, os caídos encontram amor, consolo, esperança, renovação, cura, perdão e salvação. Essas são algumas de tantas maravilhosas verdades que a gente poderia citar a respeito do reino de Deus. Entretanto, a despeito de haver tantas verdades, de fato, a gente encontra pessoas, quando olhamos para alguns cidadãos desse reino, do reino de Deus, e a gente fica perguntando, tem alguma coisa errada? Se o reino de Deus é essa maravilha, se o reino de Deus tem tudo isso disponibilizado, e se tem algumas pessoas que vivem, por exemplo, de cabeça baixa, tristes, deprimidos, desesperados, amargurados, sem esperança, angustiados, tem alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada? E obviamente não estou jogando peso em cima de ninguém. Eu acho que toda constatação, toda leitura precisa ser feita de maneira correta, porque há uma história por trás de uma conclusão, há um enredo por trás de um epílogo, há toda uma caminhada que precisa ser observada antes que o martelo seja batido, seja qual for a história. Mas uma das razões para que algumas pessoas vivam nesse reino e dessa forma, a despeito de fazerem parte desse reino, é que parece que não entenderam que, apesar de termos entrado neste reino, apesar de ele estar em nós e ser nosso, nós não o experimentamos ainda em sua totalidade. A teologia explica esse fenômeno quando nos ensina a respeito de uma tensão que é descrita como o já e o ainda não. Não é não, seminarista? Já viu isso? Já vi isso. Já viu isso em algum lugar, né? Em algum lugar. O já e o ainda não. Ou seja, já entramos nesse reino, mas estamos vivendo no reino do mundo. Nós convivemos em um reino onde o príncipe dele, Satanás, é que governa. Claro que com toda uma limitação estabelecida por Deus, você pode ver isso na Bíblia toda, mas dá uma passadinha em Jó que você vai dar uma olhadinha. Satanás já foi vencido. Satanás já foi vencido, mas ainda está vivo e promovendo as barbáries que eles são peculiares. Uma outra razão para tantos cidadãos do reino de Deus viverem como se não pertencessem a ele é o fato de acreditarem nas mentiras do diabo. Ei, Satanás é um mentiroso, ok? Não acredite em ensinamentos que venham da parte de Satanás. As duas principais, talvez você discorde a respeito de principais, mas duas importantes mentiras de Satanás que promovem terríveis estragos na vida daqueles que as consideram. Eu então colocaria para vocês aqui duas dessas terríveis mentiras. Uma delas, Satanás diz para alguém: o que você está sendo tentado a fazer, a ação para a qual você está sendo atraído, é uma coisa à toa, não vai provocar nenhum impacto negativo. E, aliás, está todo mundo fazendo, sabia não? Então, isso aí já foi liberado. Essa é uma das grandes mentiras. Não importa o que você faça, Deus não está nem aí, e
Eu já vi gente fazendo algumas coisas, usando a Bíblia, dizendo, bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. O versículo é interessante, mas ele precisa ser conectado com o todo, né? Então, várias dessas atitudes, depois de serem cometidas, levam a pessoa a falar assim, cara, não devia ter feito. E nessa hora, Satanás entra em cena mais uma vez para oferecer e para convencer com uma outra mentira cruel. Qual seria essa? A primeira é, não tem problema, lembra com Eva? Vai dar nada não, Eva. A segunda é, o que você fez é tão grave que não pode ser perdoado jamais. E aí? E aí são dois fatores que eu também colocaria. Um é a pessoa acreditar em Satanás, a pessoa que pecou acreditar em Satanás. A outra são outros componentes desse reino acreditarem em Satanás. Ou seja, quem pecou não aceita o perdão e aqueles que fazem parte do reino não perdoam aquele que pecou. Já ouviu uma história parecida? Não? Pois é, mas isso existe. Quem está por trás disso é Satanás. Porque tem muitas pessoas, milhares de pessoas, cidadãs do reino de Deus, que vivem debaixo dessas duas mentiras. Uma, pode fazer tranquilo. Outra, agora não tem perdão. Agora você é um condenado. Agora você vai carregar isso aí pro resto da sua vida. Não tem conserto, não tem jeito. E aí que eu entro com Abraão. Abraão foi um cara fantástico. Mas logo no começo ele capitulou, ele capotou, ele escorregou, ele beijou o chão, ele ralou todo. E olha, o capítulo 12, ele já com medo diz para Sara, olha, quietinha, fala que você é minha irmã, porque senão se falarem que você é minha esposa, vão me matar para ficar com você. Sabemos que o rei do Egito levou ela para o palácio, e aí no capítulo 20 ele comete o mesmo erro. Ele fala para Sara, na verdade fala de Sara, agora para a turma de lá, ela é minha irmã, Abimeleque toma Sara e leva também para o palácio. Abraão era chamado, nós vimos lá no capítulo 15, que ele creu em Deus e isso foi imputado a ele por justiça, também está lá em capítulo 4 de Romanos, repetindo essa história. Abraão é chamado o pai da fé, devido ao seu comportamento íntegro diante de Deus. Só que ele foi tentado e pressionado, assim como eu e você somos. Bom, falo por mim, não sei se você é tentado, não sei se você é pressionado, mas eu acho que é, né? Cá para nós, dá uma olhadinha para você mesmo e veja se você também não é tentado e pressionado pelo inferno. Sabe por que Abraão também foi tentado, foi pressionado e até chegou a cair? Porque ele era gente, ele não era Deus, tá? Não era Deus. E um grande problema que muitos cristãos enfrentam no reino de Deus é que acreditam que deixam de ser humanos quando entram para o reino de Deus. Parece que vão para uma outra esfera. Alguns acreditam até na impecabilidade depois da regeneração. Alguns acreditam que você não peca mais depois que você foi salvo. Abraão caiu sim. E Deus, de propósito, não quis nos esconder esse fato. A queda do pai da fé trouxe algumas consequências desagradáveis para ele, para aquelas pessoas que o cercavam. Houve vergonha, dor, feridas e uma micareta no inferno, um tipo de carnaval temporão, quando Abraão, você pode ler de novo o início do capítulo 20 e ver essa história. Eu tenho certeza que Abraão, certeza não posso ter, né? Eu tenho a impressão, é igual jogador de futebol, né? Eu acho que eu tenho certeza que, você acha ou tem certeza, né? Eu tenho a impressão que Abraão também ouviu de Satanás essas duas mentiras nojentas que ele apresenta aos seres humanos. Primeiro, não vai ter nenhuma consequência. Segundo, não existe nenhum perdão. É bem tenso isso. A situação não era nada boa para o nosso amigo Abraão. Um homem respeitado como ele estava sendo insultado e possivelmente odiado por pessoas que nutriam por ele uma grande admiração. Pode ver que o tom que Abimeleque usou para devolver Sara, para
para repor algumas coisas, foi sarcástico, não foi nem irônico. Ele diz: ei, Sara, eu estou dando ao seu irmão aqui algumas moedas de prata, tá bem? Ao seu irmão. Não chamou ele de marido. O inferno estava, imagino eu, né, só uma suposição, proferindo alguns impropérios a respeito do pai da fé, como: você é um verme, você é um pecador contumaz, você é um condenado ao inferno, você perdeu a salvação, você foi abandonado por todos, vai ser abandonado por todos, inclusive por Deus, você não vai ter mais acesso ao perdão de Deus, porque você é um indigno. A única coisa que Satanás fala de verdade numa frase dessa, numa imaginação minha, é que Abraão era indigno, assim como eu e você somos indignos, todos nós somos indignos. A nossa dignidade só pode ser resgatada em Cristo. Então, ouça o que Deus disse a Abraão. Tá bem a imaginação aqui, né, do contexto. Ei, meu filho, levante daí. Filho meu, cai, mas não fica no chão. Salmo 37 fala sobre isso, porque eu tomo pela mão, eu o perdoo e eu o restauro. Agora, ouça o que Deus disse de Abraão para o rei Abimeleque. Versículo 7 do capítulo 20. Devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Eu gosto desse pedaço da Bíblia. Abraão tinha cometido um desatino grande, duvidado de Deus, expôs sua esposa a uma situação muito complicada, expôs o projeto de Deus também, uma situação muito delicada, pela segunda vez, e Deus diz do cara: ele é profeta. Deus não falou, ele é um vacilão, ele é um mané. Deus disse, ele é profeta. Então, como cidadão do reino de Deus, assim como Abraão, você terá que conviver com o reino deste mundo, com os Abimeleques que governam este mundo. Você vai ter medo de perder a sua Sara e você pode se envolver em alguma situação de entregá-la para salvar o seu próprio pescoço. Algumas atitudes bem complicadas aqui de Abraão, eu sei bem. Você poderá ter medo, você poderá também capitular e você poderá também cair. E nestes momentos você vai ter que decidir a quem você vai ouvir. Se você vai ouvir a Satanás, que o insultará e dirá a você que você é um indigno, que você não terá mais acesso ao perdão de Deus, que você e vai dizendo todas essas coisas que talvez você já tenha ouvido, talvez você esteja ouvindo nesse momento, né? Nesse dia 13 de junho de 2020. Ouvir que você jamais será perdoado por Deus. Ou você pode escolher ouvir ao Rei do Reino, ao Senhor Deus, que lhe dirá: levante, sacode a poeira, vamos reiniciar a caminhada. Eu estou com você todos os dias. E aí, eu queria convidar você a ler o resto da história de Abraão. Uma história fantástica. Logo o capítulo 21 vem o nascimento de Isaac. O capítulo 22, no capítulo 21 ainda tem a prova aqui que ele tem que separar de Agar e Ismael. O capítulo 22, ele vai para o monte lá, onde Deus o dirige para que ele seja provado naquela famosa entrega de Isaac. O que eu queria que você ouvisse nesse sábado 13 de junho de 2020? Acredite no que Deus diz a seu respeito. Acredite no que Deus diz a você e de você. Sacode a poeira, levante a cabeça, continue a caminhada. A prova do perdão de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a prova maior que Deus perdoa, que Deus te dá um novo começo. Que o Senhor Jesus te abençoe com uma história renovada, que Ele ajude a você a sacudir essa poeira, tá bem? Vamos ouvir uma canção mais, depois vamos encerrar com uma oração.
bem, obrigado por você que participou, galera que esteve aqui. Em breve a gente vai ter notícias sobre nossos cultos presenciais, né? Nesse tempo, a gente se reunir aqui no sábado fica um pouco difícil, porque o espaço que a gente ocupa normalmente não é apropriado para reunião nesse momento, né? Um espaço que não tem ventilação, caberiam poucas pessoas lá dentro das medidas que a gente tem adotado de segurança estabelecido pela Secretaria de Saúde, essas situações todas. Mas informaremos. Por hora, continuamos aqui aos sábados, às 8h30, eu, Luciana, os Mateus, um está namorando, talvez. E os 4 fixos. Temos 4. Começou com 2 fixos. Tem 7 fixos. 7 fixos. Tem 7 fixos. Fixação nesse povo. Muito legal isso, viu? Muito legal. Isso é muito legal mesmo. Ter live com música ao vivo é muito gostoso. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, enche seu coração de paz e alegria. Nós temos tido cultos aqui no Oitava, quartas e quintas, domingo, às 11 e às 17 horas, com possibilidade de participar presente, né? Precisa fazer uma inscrição que é baixado lá no aplicativo. JA continua naquela caminhada de arrecadação para farinha. Falta o quê? Uns 30% ainda do valor? Talvez uns 30% do valor, né? Você, um pouquinho mais, 31, 32, 33, 34. 40%. Uns 40%, será? 50%. Não, falta 40%. Uns 40%, Então você pode ver aí no nosso Instagram, a gente está colocando no story, sempre como é que você pode participar doando um valor pra gente. Alguém fala assim, posso doar a farinha? Farinha de trigo, viu, pessoal? Fique bem claro, farinha de trigo. Sim, pode, mas cash, a gente tem um poder de negociação maior, porque a gente quer levantar 1 tonelada de farinha de trigo para a cidade Refúgio. Aquele abraço, Jesus abençoe. Nos vemos no próximo sábado.